Uma fiscalização no transporte de passageiros e cargas está sendo realizada na região metropolitana de Goiânia pela Agência Goiana de Regulação, a AGR, em parceria com diversas forças de segurança. A ação resultou em 45 abordagens, 23 autos de infração e apreensão de veículos por transporte clandestino e diversas outras irregularidades. Para falar mais dessa ação e da importância dessa ação, está aqui comigo o diretor de Regulação e Fiscalização da AGR, o Eduardo Henrique da Cunha. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia para você. Bom dia. Essa operação, a gente fala de fiscalização de transporte de cargas, mas ela é uma fiscalização que salva vidas, né? Sim, porque você tem a situação do próprio transporte regular também. A gente fiscaliza a condição de segurança, como é que o ônibus está funcionando, os direitos do usuário e também os clandestinos. Como você tem a situação que o transporte clandestino hoje, você pega ônibus e veículos de passeio em todas as condições possíveis. Então, você não tem segurança para o usuário. Então, aí o usuário acaba usando o clandestino, deixa de usar a linha regular. E a fiscalização é para isso, para coibir esse uso do transporte regular e também garantir a qualidade do transporte regular, que é para garantir que o usuário não fuja para o clandestino. E você tem situações aí, já teve reportagens atrás de ônibus que teve acidentes sérios. Então a fiscalização é até essa função, de evitar que você tenha esses ônibus em condições ruins, tanto regular, né, quanto os transportes de fretamento também, e coibir também o transporte clandestino que tem toda essa irregularidade. Você tem situações também de transporte clandestino que você tem pessoas que levam drogas para fugir da justiça. Então, a intenção nossa é dar qualidade ao transporte intermunicipal de passageiros, né, com condições adequadas de conforto, segurança, e coibir esses transportes irregulares que só geram transtornos para a população. Quais as principais irregularidades que vocês detectaram com essa operação? A gente encontrou alguns problemas com segurança, falta de quadros de tarifa, né? E entre outros também, né? Alguns casos de vidros com trincas, né? A empresa tem que consertar. E também clandestinos, né? A gente teve a operação de 2 clandestinos pela agência, teve também operações pela ANTT também. Essa operação, a gente estava vendo ali nas imagens, é uma operação conjunta, né, da AGR com forças de segurança, com as polícias. Qual a importância dessa união para esse tipo de operação dar certo? Desse porte foi a primeira que a gente fez. A gente já tinha outras operações próprias com a ANTT ou com outros órgãos. Essa a gente fez uma coisa muito mais ampla, né? Foi bem planejado com antecedência, que teve a participação da GR, a ANTT, Polícia Civil, caso tivesse algum caso de foragido, ou até algum crime tributário, com a Secretaria da Economia também, que verificou a parte da nota fiscal, transporte de cargas, né? O PROCON, também a participação muito grande do PROCON, e a PM com o batalhão rodoviário e com o batalhão de terminais também. E com apoio também do Terminal Rodoviário de Goiânia, que deu todo o suporte para a gente, até para deixar os veículos que foram apreendidos momentaneamente naquele local. Essa operação, ela aconteceu simultânea em vários locais? Durante quanto tempo? Ela teve 2 fases. A primeira fase foi das 4 da manhã até as 7 da manhã. A gente foi nas algumas entradas de Goiânia. Então, a gente foi em uma rodovia federal, que é vindo de Uapó, e 3 rodovias estaduais, né? Então, a gente teve o primeiro momento, que foi a abordagem a AGR, a NTT, com apoio das polícias militares e Poder Rodoviário Federal. E na segunda etapa foi o Terminal Rodoviário de Goiânia e o ponto de parada na Praça da Bíblia. Então a gente teve um trabalho externo à rodoviária, tentando pegar os clandestinos que estavam fazendo transporte regular, e a parte interna, a gente teve muito mais o PROCON, atuou mais a parte interna e a economia também, verificando as condições dos ônibus, as cargas e os direitos dos usuários. Então, a GR entrou vendo toda a segurança de acordo com a legislação da agência em relação ao transporte regular, e o PROCON a parte do consumidor, direito do consumidor também. Eduardo, a gente faz o alerta aqui, né, principalmente para a questão do transporte coletivo de passageiros, né, que é muito comum nessa região, você está andando ali na região da 44, na região ao redor ali da rodoviária, que algumas pessoas passem por você oferecendo passagens mais baratas, né, um transporte mais barato. O que é um risco, né? Sim, você não tem controle nenhuma desses prestadores de serviço, né? Desses clandestinos, na verdade, né? Eles têm, você não sabe como é que o carro deles está, então você não sabe se o cara pode ser até mesmo um criminoso que está levando você e não sabe o que vai acontecer. Então,
essa situação é meio complexa. Então, a gente tem que buscar o quê? O transporte regular e, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir a qualidade do transporte regular. Então, tanto que a operação não focou somente no clandestino, focou também no transporte regular, que é autorizado pela agência, tanto pela GR, quanto a autorização também da ANTT. Para ver se está cumprindo aí todas as regras. Todas as regras, se está com as condições de segurança, principalmente, uma coisa que a gente preza muito do veículo, né? E os direitos do usuário também, se a passagem está sendo cobrada o valor devido, se não tem nenhum abuso. Então, o PROCON também olhou essa parte, né? Então, a gente olhou tanto a parte de segurança quanto a parte do direito do consumidor também, no caso do PROCON, e das tarifas praticadas, se estão corretas também. Como que é o trabalho da GR nessa questão? Por exemplo, a pessoa está lá na rodoviária, o ônibus está atrasado, está com algum problema, ou detectou alguma falha ali, pode acionar a GR ou não? Tem que acionar outro órgão? Sim, tanto a gente quanto a NTT, a gente tem uma sala lá no terminal rodoviário, que os fiscais ficam o tempo todo lá. Então, sim, os fiscais eles ficam rodando na rodoviária ou estão na sala fazendo algum procedimento. Então, detectou uma falha, o ônibus está atrasado ou tem constantemente atraso, nos aciona, entendeu? Aciona a GR, aciona os canais, WhatsApp, 0800, né? Todos os canais que a GR tem também podem ser acionados também, e-mail. Então, a gente tem também um trabalho muito que a gente começou recentemente, mais esse ano, que é uma GR móvel. Então, a gente tem uma van que ela faz trabalho, ela vai para o interior levando a nossa ouvidoria. Então, ela, além de divulgar todos as tarifas sociais, tanto das várias áreas, saneamento, energia, ela faz um atendimento, né? Então, muita gente tem uma operação, por exemplo, em Anápolis, junto com a NTT, a van estava lá atendendo os usuários, pegando reclamações e tudo mais. Tá certo, então, o Eduardo Henrique da Cunha, ele que é diretor de regulação e fiscalização da Agência Goiana de Regulação, a AGR. Muito obrigado pela participação, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por vocês também. Bom dia para você. Bom dia.